Estamos de volta com o Religare. Eu recebo hoje o doutor em Ciência da Religião, Henrique Lott. Nós estamos conversando sobre a saída da religião, a questão do desencantamento do mundo a partir do pensador francês Marcel Gauchet. O tema que ficou do primeiro bloco para essa segunda parte da nossa conversa, Henrique, é exatamente sobre o que implica essa autonomia do sujeito em face à religião. Muda a maneira da pessoa vivenciar a religião? Para Gauchet, atualmente, as religiões que a gente vê no cenário atual são espiritualidades que ele considera como espiritualidades ou religiosidades saídas da religião. Ou seja, elas se reconfiguraram para se adaptar à modernidade. Porque com a modernidade, a ciência, a autonomia do sujeito, isso tudo vai alterando o ordenamento social baseado no religioso, na forma religiosa. Ele entende que essas religiões são processos frutos da modernidade. Então, a religião continua, mas ela se reconfigura de uma forma autônoma, ou seja, o indivíduo pode escolher. A religião passa a ser uma questão de escolha pessoal e individual. E o indivíduo ganha um papel central. Isso altera, por exemplo, de um Deus, de um princípio como um princípio heterônomo, né? Pelo indivíduo como Sim, porque central aí nesse processo, certo. A partir de então? Na teoria dele, nós vivemos um processo de passagem que vai de um máximo de heteronomia, como eu falei anteriormente, para um mínimo de heteronomia até a autonomia. Entretanto, permanece um vestígio de religioso no mundo atual. Ou seja, ele permanece de várias formas. Por exemplo, as ideologias. Para ele, as ideologias substituem, de certa forma, a religião. E o individualismo, se por um lado ele tem uma visão positiva do individualismo, essa capacidade de transformação moderna que o indivíduo moderno realizou no mundo, por outro lado, esse mesmo individualismo começa a deteriorar a sociedade, começa a trabalhar contra a sociedade e chega ao totalitarismo, que ele chama de religiões seculares. Por exemplo, os totalitarismos de esquerda ou de direita. Para ele, são, na verdade, doenças da democracia. Excesso de individualismo que gera esse tipo de coisa. Um tipo de ideologia dogmática, totalitária, que não permite mais o próprio indivíduo se manifestar. Então, essa exacerbação do individualismo trabalha contra o indivíduo e, de uma certa forma, passa a ser um elemento desagregador da sociedade. Isso que você chamou de vestígios da religião, de certa forma, contribui também para essa exacerbação do individualismo? Sim, contribui porque, na verdade, para ele, eles usam o fundamento heterônomo de uma forma materialista. Como é isso? Ou seja, eles colocam a fé a serviço dos recursos terrestres do futuro. São religiões do futuro num sentido de que a história vai mudar o curso atual das coisas e vai chegar num ponto ideal no futuro. O que para ele é uma ilusão, tanto como a ilusão que, por exemplo, o marxismo considera a religião como uma ilusão, a ideologia passa a ser uma ilusão de que o futuro vai ter uma forma perfeita e completa. Aí ele é um novo dogma que
um dogma ateu, Um né? dogma ateu. Um dogma ateu, materialista e totalitário, que não permite a liberdade de pensamento, ou seja, segundo ele, proíbe o pensamento, à medida que já tem toda uma estrutura pronta, acabada, e que não permite mais o diálogo e a contradição entre uma ideia e outra. Como alguém que analisa esse percurso histórico e, pelo que você diz agora, também julga essa situação atual, né? Apresenta problemas, né, desse estágio atual. Há uma palavra de Marcel Gauchet também nessa perspectiva sobre a religião e a situação de saída da religião. E aqui um parênteses, não significa que nós que vamos deixar de ver a religião, porque a religião está aí. Não é? Sim. Segundo ele, a religião convive com a modernidade. E, de uma certa forma, com a emergência do indivíduo moderno e a escolha pessoal, nós entramos numa fase verdadeiramente religiosa, onde a escolha, o religioso toma a cena. Não mais a religião como instituição, mas o religioso como consciência autônoma do crente. Então, verdadeira religião é a saída da religião como saída da heteronomia, saída da vinculação institucional para ele. Justamente. E qual que é o papel do cristianismo? Você disse que o cristianismo para ele, né, gestou esse processo. O cristianismo, para ele, é uma religião de interioridade e de consciência. Então, o cristianismo, diferente das outras religiões que tem uma determinação externa da lei, por exemplo, como no judaísmo, o cristianismo é uma religião de mistério e de interpretação, de vivência interior. É uma religião que fala ao coração dos homens. Para ele, o Cristo inverteu o messianismo de Moisés. O meu reino não é mais desse mundo. O meu reino é um outro mundo. Então, dá a César o que é de César. Eu não quero esse reino material aqui, mas aquele reino espiritual. Aquele é um outro? Um outro mundo? Um outro mundo, um reino no verdadeiro mundo. Né? Para Marcel Gauchet. Para Marcel Gauchet, não diria para o cristianismo. O Gauchet, ele é um pouco, diríamos, agnóstico, não vou dizer ateu, mas é um agnóstico. O interesse dele pela religião começa com a antropologia, quando ele vai estudar as obras do Pierre Clastres. Antes, ele se interessou muito pela fenomenologia do Merleau-Ponty e de Heidegger, mas depois ele faz uma crítica à fenomenologia, porque ele vai dizer que a fenomenologia se propõe a um projeto ambicioso de descrever e fazer um inventário do ser no mundo. Mas diz ele que a fenomenologia não agarra o ser no mundo. Então, ele, estudando muito sobre isso, ele teve a sacada que foi o seguinte: eu vou buscar na etnografia, tentar fazer um bom uso da etnografia para tentar compreender o que é esse ser no mundo e completar a fenomenologia. Porque na concepção dele, nós precisamos sair da fenomenologia para poder completá-la. E isso aplicado à religião, que resultado Pois é, traz? O interesse dele inicial era sobre a questão política. E a obra de Pierre Clastres não fala de religião, mas ele percebeu que sob o manto do político havia religião. Na realidade, a religião para ele é uma vestimenta do conflito. Quando a sociedade escolhe se consagrar à religião, a instância do heterônomo é em função do conflito, para regular o conflito natural de um com o outro. Sei. E quando você falava ainda daquela questão do outro mundo que ele
né, vê que o cristianismo aponta para isso. Que implicação política ele vê nessa posição do cristianismo? A própria transformação do mundo, porque ao buscar se adequar a um mundo espiritual superior, infinitamente superior, esse mundo nós devemos transformar. Aí é o desencantamento do mundo. Porque se esse mundo perde a sua aura sagrada, o seu manto sagrado, e passa agora a ser transformado para se adequar a esse mundo ideal perfeito. Sim, essa que é a posição. Não significa, enfim, confirmar o diagnóstico de que o mundo é mau, que ele deve ser evitado e que, portanto, o cristão, né, deveria evitar o mundo. Ou é isso? Não deveria evitar, mas esse mundo, eu trabalho nesse mundo já construindo o meu caminho de um mundo futuro, um mundo real. Nessa vida, eu já começo a viver a verdadeira vida, que é a vida futura. E com isso, na concepção dele, o trabalho passou a ser valorizado. Sim. Esse mundo passa a ser valorizado a partir da ação que nós podemos empreender. Henrique, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Religare. E é bom saber que a gente tem outras oportunidades aí para continuar aprofundando esse assunto. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre as nossas atividades, acesse a página www.pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.